Olá, uma ótima tarde a todos vocês. Estamos aqui hoje no dia 31/10/2023, o último dia desse mês de outubro. E eu gostaria de rapidamente nós falarmos aqui sobre esses dois versículos que se encontram em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 em diante, que também nós vemos que é uma palavra usada de uma forma solta, né, e muitas das vezes de uma forma equivocada, mas eu vou ler para que você entenda. Aqui o apóstolo Paulo está falando ao seu filho na fé, o Timóteo, e ele diz assim: esta palavra é fiel, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Talvez você que está me ouvindo já tenha ouvido algumas pessoas que, para querer justificar um modo de vida, um estilo de vida errado, e às vezes até de forma premeditada, né? Não aqueles erros que nós muitas das vezes estamos lutando para melhorar, para corrigir, que existem várias coisas na vida da gente que é um processo, né? Não acontece do dia para a noite. Mas existem muitas pessoas que elas têm uma mente meio cauterizada, né? Elas têm prazer de viver em alguns erros, em alguns pecados, de uma forma errônea. E eu já presenciei, já vi muitas pessoas, né, que estão ali tendo toda a oportunidade, todo o suporte para melhorar, para mudar, para ter uma vida diferente, uma conduta diferente, porque a conduta errada, ela traz consequências para a nossa vida, né? Seja em que área for. Se você for desonesto uma hora na sua vida financeira, nos seus negócios, alguma coisa vai dar errado. Se você for infiel nos seus relacionamentos, uma hora você vai acabar colhendo isso. Mas tem muitas pessoas que vivem, né? Seja no trabalho, seja no casamento, seja no namoro, na igreja, nos seus compromissos, seja na área que for, ela vive, às vezes até de forma premeditada, em erros, em situações que ela poderia fazer diferente, agir diferente, e eu vejo muita gente usando esse versículo aqui para justificar. Olha, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, porque Ele disse que ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ou seja, ela acha que ela pode viver, né, cometendo erros, continuar com o seu orgulho, não abaixar a cabeça, não buscar a mudança, mas Deus vai permanecer fiel, mesmo ela sendo infiel, porque Deus não nega a si mesmo. Será que é isso que o texto está dizendo? Será que é isso que Deus ele quis dizer? Então eu quero usar como exemplo algo que você conhece. É uma passagem bem conhecida, né? Em Lucas capítulo 15, se eu não me engano, acho que é capítulo 15, Jesus conta três parábolas, três histórias. A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida, ou seja, a moeda, né? Uma moeda perdida, uma mulher que perdeu moeda, e a do filho pródigo. E o que chama atenção, para que nós possamos entender essa palavra, é que na história do filho pródigo, conta a história do filho, que mesmo o pai ainda estando vivo, ele decidiu que ele queria parte dele da herança, porque ele estava iludido com os prazeres do mundo, com as coisas que o mundo podia oferecer, e ele queria pegar a parte que ele tinha da herança para ele sair no mundo, para ele curtir, para ele aproveitar, para ele fazer aquilo que o seu coração, a sua carne tinha o desejo de fazer. E a Bíblia diz que o pai, com o coração triste, sabendo que estaria por vir na vida daquele filho, deu-lhe a parte da herança, e mesmo triste, mesmo contrariado, mas não queria que o seu filho estivesse o servindo diante dele por obrigação, ele permitiu que o filho fosse embora. Então eu te pergunto, aquele pai, ele deixou de ser fiel? Não. A casa, o conforto, o cuidado, tudo estava ali do mesmo jeito. Quem decidiu que queria viver novas aventuras e fazer novas coisas foi aquele filho. E ele foi. E nos primeiros dias, nos primeiros meses, ele ali curtiu, satisfez as vontades do seu coração, da sua carne, praticou coisas que
ele achava que era curtição, que lhe dava um prazer, até que ele se encontrou sozinho, até que ele se encontrou dentro de um chiqueiro, cuidando de porcos e desejando comer a comida daqueles porcos. E ele caiu em si. E quando ele caiu em si, lembrou da casa do seu pai, lembrou de tudo que ele tinha, de tudo que ele abandonou, ele deixou para trás, ele decidiu voltar. E quando ele decidiu voltar, como que o pai estava? Com os braços abertos para recebê-lo, para abraçá-lo, para restaurá-lo. Ou seja, o pai sempre permaneceu fiel. Agora, as escolhas daquele filho fez com que ele pagasse o preço, fez com que ele chegasse a uma situação de humilhação, de perca, de fome, de miséria. Ou seja, Deus permaneceu fiel, o pai permaneceu fiel. Quem foi infiel foi o filho. Então, em tudo aquilo que nós deixarmos de ser fiéis à nossa conduta, ao nosso caráter, ao nosso próximo, nós iremos colher o fruto disso. E o fato de eu sofrer, o fato de eu colher aquilo que eu plantei, não quer dizer que Deus, que o pai deixou de ser fiel. Então não vamos achar que porque Deus é fiel, a gente vai viver a vida do jeito que a gente quiser, fazer as escolhas que a gente quiser, e que isso não vai ter consequências porque Deus é fiel, porque o pai é fiel. Não, ele é fiel porque ele nunca deixa de cuidar de nós. Agora, quando nós decidimos fazer as nossas escolhas e trilhar os nossos caminhos, então nós vamos colher o fruto daquilo ali, que muitas das vezes vai ser a dor, o sofrimento, a perca, mas isso não quer dizer que Deus deixou de ser fiel, não. Foi nós que viramos as costas para o seu cuidado, para o seu conselho, para a sua palavra e fomos viver a vida da forma que nós vivíamos. Então, que você possa ter certeza no seu coração que Deus ele é fiel, mas isso não significa que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, que porque ele é fiel, ele irá encobrir todos os nossos erros, ele irá, como a gente costuma dizer, passar um pano para todos os nossos pecados. Não. O Pai continua ali, de braços abertos e sendo fiel. Mas as nossas escolhas definem aquilo que nós iremos colher. Então, se essa palavra é relevante para você, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar com alguém que você sabe que precisa, para que nós possamos, assim, viver uma vida de qualidade diante de Deus e receber do abrigo, do conforto e da provisão que só tem na casa do Pai. Deus te abençoe.